soar sinos no ar para dizer Jesus é rei. Estão a cantar ao bom Senhor e a lhe render todo louvor. Povos de toda a terra, essa grande história devemos anunciar. Eis a soar sinos no ar, Jesus nasceu, estão a cantar. Cantemos sem hesitação, felizes com vigor, pra relembrar que hoje nasceu o Salvador, que veio ao mundo nos livrar do mal e do pecado, trazendo a paz e prazer, paz e prazer, trazendo a paz e prazer. Eis a soar sinos no ar para dizer Jesus é rei. Eis a soar Cantemos sinos sem no ar para dizer hesitação, Jesus é rei. felizes com vigor, pra relembrar que hoje nasceu o Salvador, que veio ao mundo nos livrar do mal e do pecado, trazendo a paz e prazer, paz e prazer, trazendo a paz e Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo à Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. O vídeo que você acabou de assistir é do Coral Jovem da Igreja Presbiteriana de Niterói, nos idos da década de 1990. Alguns desses irmãos conseguiram se reunir pela internet e gravaram esta linda música de Natal. E assim nós louvamos a Deus pela vida de cada um desses irmãos. Louvamos a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana de Niterói, que nesses mais de 120 anos de história tem abençoado vidas. Eu quero convidar você, querido, querida, a juntos nós orarmos para darmos início ao nosso estudo dessa noite. Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer pela bênção e alegria de pertencermos ao Senhor e de, nessa noite, nós podermos estudar a Tua Palavra. Usa-nos conforme a Tua vontade, perdoa os nossos pecados e que o Teu Santo Espírito nos dirija e conduza. É a nossa oração, certos de que o Senhor nos ouve e nos atende pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você, querido, a abrir a Palavra de Deus em 3 textos, começando pelo texto de Mateus, capítulo 28, texto da Palavra do Senhor. Esses 3 textos vão conduzir a nossa reflexão, o nosso estudo bíblico dessa noite. Mateus capítulo 28, do verso 16 ao verso 20, assim nos diz a palavra de Deus. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Tendo Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O texto seguinte é o texto de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16.
E assim nos diz a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do verso 14 ao verso 18. Marcos 16, verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O terceiro texto que eu gostaria de ler junto com você é o texto de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Você vai ler junto comigo o versículo 6 ao versículo 9. E assim diz a palavra de Deus, Atos, capítulo 1, versos 6 ao 9. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino em Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O que esses três textos, Mateus capítulo 28, do verso 16 a 20, Marcos 16, de 14 a 18, e Atos capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, têm em comum? Todos esses três textos, eles estão no contexto da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar o pecador. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido escolhido. Ele foi o escolhido para salvar o seu povo dos seus pecados, como nós vimos nas nossas últimas duas aulas, né? Foi através do encontro com esse Jesus Cristo que Paulo foi transformado, a vida de Paulo foi transformada, ele se tornou um apóstolo, um enviado para cumprir justamente essas orientações, essas ordens, essa comissão que é dada pelo Senhor Jesus depois da sua ressurreição. Jesus, ele ressuscitou e ao terceiro dia e permaneceu algum tempo ainda com os discípulos, lhes dando instruções, lhes orientando, e deu uma ordem, deu uma missão a ser cumprida pelos seus discípulos. E o que une esses três textos, além do contexto da ressurreição, o fato de Jesus ter ressuscitado, é justamente a missão que é dada. Em cada um desses três textos, nós temos diferentes ênfases, nós temos diferentes abordagens sobre a missão. No capítulo 28 de Mateus, nós temos nesse texto uma grande reivindicação. Jesus se aproxima dos discípulos e afirma para eles: toda a autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra. Portanto, ali Jesus se revela aos discípulos como o Senhor glorificado, aquele que venceu a morte, aquele que sujeitou a morte e ele domina sobre todas as coisas e, portanto, ele é Senhor. E depois dessa grande reivindicação, Jesus dá a grande comissão, né, e diz o seguinte: vocês vão, né, indo ou ide, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês vão ensinar a eles, a esses discípulos, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E, por fim, ele encerra aquele encontro, trazendo grande conforto ao crente, ao cristão, no exercício da sua missão, no cumprimento da sua missão, que é o fato de que o próprio Jesus estaria conosco até a consumação do século. A ênfase desses versículos de Mateus capítulo 28, a ênfase está no fazer discípulos, né? Está na instrução e na inclusão daqueles que recebem a Jesus como Salvador dentro da comunidade de fé. Em Marcos capítulo 16, do verso 14 ao verso 18, nós temos uma ênfase na evangelização, nós temos uma ênfase na pregação do evangelho,
na proclamação e na inclusão. Perceba que a ordem dada por Jesus ali, além dele falar dos sinais e dos prodígios que serão realizados pelos discípulos, por aqueles que nele creem, a ordem dada é ir, e a ordem é pregar a todos sem distinção. A ordem é pregar a todos sem exceção. Então, aqui em Marcos, nós temos uma ênfase na proclamação e na inclusão na comunidade de fé. Em Atos capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, nós temos ali o Senhor Jesus na cena da sua ascensão, né, depois do tempo que ele permanece com os discípulos, dando orientações, ensinando os discípulos, ele vai ser assunto aos céus diante daqueles discípulos, e o texto de Atos capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, nos mostra os discípulos perguntando: é agora que o Senhor vai restaurar, né, as coisas? Isso ainda pensando numa forma política, os discípulos ainda não tinham compreendido a natureza espiritual do reino em sua plenitude. Mesmo Jesus explicando, mostrando, isso seria completamente compreendido no Pentecostes, quando então os discípulos passam a proclamar a mensagem com ousadia e com vigor, né, com intrepidez. Mas aqui, então, Jesus redireciona o foco daqueles discípulos. Vocês ainda não entenderam, eu vou redirecionar vocês aquilo que eu quero que vocês façam. A preocupação de vocês não deve ser com questões que não competem a vocês, mas eu estou dando uma missão, e a missão vinda da boca de Jesus é: vocês vão receber poder do alto e vocês vão ser minhas testemunhas. Então, aqui a gente tem um redirecionamento no foco e temos uma promessa de capacitação. A ênfase do texto de Atos está no testemunho enquanto proclamação, tanto pela boca quanto pela vida. Então, nós temos 3 textos diferentes, mas estes 3 textos, não somente unidos pelo contexto da ressurreição do nosso Senhor Jesus, quando ele vence a morte, quando ele age de forma tão maravilhosa a se revelar ressurreto, né, a mostrar que ele venceu a morte, ele subjugou a morte. Agora Jesus ele se coloca diante dos discípulos e dá uma missão aos discípulos. E essa missão, em cada um desses textos, né, ela poderia ser descrita com uma palavra diferente. O discipulado no primeiro texto, evangelização propriamente dita no segundo texto e testemunho no terceiro. Discipulado, evangelização e testemunho são 3 palavras que nos mostram diferentes ênfases de uma mesma missão, que é a missão de nós falarmos que Jesus Cristo é o Messias, ele é o Filho de Deus e ele veio salvar o pecador. Então, no discipulado nós temos uma ênfase no ensino, na evangelização nós temos uma ênfase na proclamação e no testemunho nós temos uma ênfase no exemplo de vida. Mas cada uma dessas expressões fazem parte de uma mesma missão, de uma mesma tarefa que é urgente à igreja. É a missão da igreja, é a função da igreja. A igreja para isso existe, para discipular, para evangelizar, para testemunhar. E o que é que envolve essa missão? O que está envolvido nessa missão? Se nós pudéssemos assim dividir essa nossa aula de hoje em alguns tópicos, o primeiro desses tópicos seria justamente o fato de que cumprir a missão envolve o aprendizado com o Mestre, envolve o aprendizado com Jesus. Há uma série de diferenças entre os discipulados da época de Jesus e o discipulado que é proposto pelo Senhor Jesus. Em primeiro lugar, o discipulado proposto por Jesus ele só se faz por convite. No tempo de Jesus haviam vários mestres, né? Jesus ele vem num contexto e ele exerce um papel que já existia no mundo greco-romano. Mestres que se propunham a ensinar discípulos sobre os mais variados assuntos. Só que, muitas vezes, os discípulos se apresentavam ao mestre pedindo para serem discipulados por aqueles mestres, né? E, geralmente, havia um combinado, havia um acordo financeiro, né? No sentido daquele professor, daquele mestre ser sustentado pelo seu discípulo. Aqui, nas Escrituras, nós vemos o Senhor Jesus chamando discípulos. É ele quem faz o convite, é ele quem chama os discípulos, é ele quem seleciona os discípulos. E é a mesma coisa que acontece
quando nós proclamamos a mensagem do Evangelho. Somente aqueles que são chamados por Jesus, somente aqueles que são vocacionados por Jesus, e a vocação de Jesus é uma vocação eficaz, é que se tornam seus discípulos. Segundo lugar, o discipulado proposto por Jesus, né, o discipulado bíblico, ele tem implicações para todas as áreas da vida. Se os mestres da época de Jesus tratavam de assuntos específicos às suas áreas, especialmente os mestres filósofos, eles escolhiam temas, eles escolhiam assuntos a serem debatidos e a serem ensinados com os seus discípulos. As implicações do discipulado que Jesus propõe são para todas as áreas da vida. Envolve o trabalho, envolve a nossa relação familiar, envolve a nossa relação com os nossos amigos, envolve a nossa relação com o corpo, envolve a nossa relação com o meio ambiente. Aquilo que Jesus nos ensina por meio da sua palavra tem implicações para toda a vida, para a totalidade da vida. Em terceiro lugar, implica num relacionamento pessoal com Jesus. Perceba que Jesus, ao fazer discípulos, ele chama os discípulos a terem intimidade com ele, a terem contato com ele, a serem ouvidos por Jesus. Jesus ouve os seus discípulos, né? E a nós hoje, especialmente através da oração, nós temos contato com esse mestre, falamos com ele, conversamos com ele, expomos o nosso coração e as nossas necessidades a ele, e ele também quer que nós ouçamos a sua voz, que nós tenhamos atenção, que nós prestemos atenção àquilo que ele tem para dizer aos nossos corações. Implica num relacionamento pessoal com ele, porque nessa intimidade nós somos levados a imitar o exemplo de Jesus, a compartilhar dos pensamentos de Jesus, a fazer a vontade de Jesus. Em quarto lugar, essa missão que envolve um aprendizado com o mestre também tem relação com a graça. O estar dentro dessa missão, o ter essa missão como tarefa, né, tem a ver com a graça. É um favor imerecido. Não pode ser pago, não pode ser comprado. Jesus, ele outorga isso gratuitamente. Não é? Nós não temos condição de pagar, nós não temos condição de alcançar, nem pelas nossas finanças, nem pelos nossos méritos morais ou qualquer outra coisa que seja, nós não temos condição de comprar um posto de discípulos. O discipulado proposto por Jesus é um dom da graça. Em quinto lugar, implica num compromisso absoluto, porque Jesus é o único Senhor. Não existem dois senhores, ou se é submisso a Jesus, ou se é submisso ao mundo. Jesus, ele requer exclusividade. Em sexto lugar, implica numa vivência comunitária. Nós lemos no Novo Testamento que Jesus não chama um só discípulo, ele chama discípulos. E de uma forma especial, ele chama 12 para estarem mais próximos dele, conviverem com ele e não somente conviver com Jesus. Porque ser discípulo de Jesus implica em conviver com os outros discípulos de Jesus. Portanto, há uma vivência comunitária, a vivência do povo de Deus, a vivência dos irmãos, daqueles que são feitos irmãos em Jesus. Não adianta nós falarmos que conhecemos a Deus sem nós termos relação com o nosso próximo, com o nosso irmão. E por último, em sétimo lugar, é algo para toda a vida, porque não se trata de apenas um momento. Os discípulos no tempo de Jesus, dos vários outros mestres, passavam um tempo, aprendiam, tinham as suas aulas, tinham os seus cursos, e num determinado momento da vida eles seguiam o seu curso, seguiam a sua história, seguiam a sua caminhada. Com Jesus, não é assim. Aqueles que se tornam discípulos de Jesus, aqueles que se envolvem na missão dada por Jesus, vivem uma vida eterna com Jesus. Assim, são essas as diferenças entre os discipulados da época de Jesus e o discipulado proposto por Jesus. O discipulado de Jesus só se faz por convite, ele tem implicações para todas as áreas da vida, ele implica num relacionamento pessoal com ele, é um dom da graça, é gratuito, implica num compromisso absoluto, implica numa vivência comunitária e é algo para toda a vida. E assim eu passo a um segundo tópico, a um segundo momento dessa nossa reflexão, desse nosso estudo dessa noite. Porque se cumprir a missão envolve um aprendizado direto com o mestre, não basta apenas o aprendizado, mas implica numa vida que reflete o projeto de Jesus, implica em obedecer a tudo aquilo que se aprende
com Jesus. Então, a missão, aqueles que são chamados a serem discípulos de Jesus, aqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles passam então a viver o projeto de vida de Jesus, né? Porque nós reconhecemos Jesus como o nosso Senhor. Ele é o nosso rei, é ele o nosso governador, é ele o nosso soberano, é ele quem decide sobre o que é melhor para nós. E nós temos alguns destaques a fazer. É claro que eu não tenho como, em uma aula de escola dominical, falar de tudo aquilo que Jesus ensinou, não é? Mas quando nós lemos os evangelhos, e os evangelhos nós tomamos eles à luz de toda a Escritura, porque toda a Escritura é a palavra de Deus, toda a Escritura é a palavra de Cristo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Jesus tipificado, o Jesus anunciado, né? As promessas desse Jesus que viria e encarnaria, né? O Verbo que se encarna, se faz carne e habita entre nós ali nos evangelhos, e a mensagem que depois é trazida pelos apóstolos, a mensagem diretamente ensinada por Jesus aos apóstolos. Então toda a Escritura ela é inspirada por Deus, mas nós não temos, obviamente, como falar a respeito de todos os ensinos, de todas as ordenanças desse Deus, desde o Antigo ao Novo Testamento, mas eu queria destacar algumas que estão nos evangelhos. Se você abrir a sua Bíblia comigo, nós vamos ver algumas partes, né? Eu vou ler aqui com vocês algumas partes, alguns pontos que precisam ser considerados e precisam ser vivenciados, porque fazem parte do projeto de Jesus para a vida dos seus discípulos. Então, por exemplo, no capítulo 5 de Mateus, versículo 23 a 24, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Né? Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então aqui ele fala a respeito da necessidade de se reconciliar com o próximo, de se reconciliar com o irmão. Em Mateus capítulo 5, verso 42, por exemplo, ele vai falar: dá a quem te pede, não voltes as costas ao que desejas que lhe emprestes, falando da necessidade da caridade, da liberalidade, de nós usarmos os nossos dons, os nossos talentos e os nossos recursos financeiros em favor do próximo. No capítulo 5, versículo 44, Jesus ensina: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Né? Então, ele orienta aqueles que lhe são discípulos a ter amor mesmo para com os inimigos. Olha só que coisa, não é? No capítulo 6, no versículo 25, nós lemos o seguinte, também no Evangelho de Mateus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus nos chama a uma vida sem ansiedade, a uma vida em que nós podemos depositar sobre ele as nossas ansiedades, podemos deixar os nossos problemas. No Mateus capítulo 7, no versículo 15, nós lemos: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então Jesus aqui fala da necessidade de nós ficarmos atentos com respeito àqueles que se dizem religiosos, com respeito àqueles que dizem ser de Cristo, mas na verdade eles são lobos, né, devoradores, e não tem nada de cristãos, né? No capítulo 18, versículo 21, versículo 22, também no Evangelho de Mateus, eu só estou usando o Evangelho de Mateus, são alguns exemplos desse projeto de vida de Jesus para nós. Mateus capítulo 18, verso 21, verso 22, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, Jesus fala da necessidade de termos constância no exercício do perdão, continuidade, um perdão que não se esgota, mas um coração perdoador que está sempre disposto a perdoar. Então, nós percebemos somente no Evangelho de Mateus. Nós poderíamos seguir para o Evangelho de Marcos, Lucas, João, por todo o restante do Novo Testamento, nas epístolas, ou mesmo voltar ao Antigo Testamento, quando no Antigo Testamento nós temos instruções morais, instruções a respeito de como deve ser a vida, instruções que apontavam para Jesus, o cumpridor da lei, Jesus, aquele que não nos salva pela lei,
mas Jesus aquele que corrobora a mensagem do Antigo Testamento, anunciando que existe um padrão ético, um padrão de vida para aqueles que lhe seguem. Então, ao mesmo tempo que cumprir a missão que nos é dada envolve um aprendizado com Jesus, também implica em viver o projeto de Jesus. Não basta aprender, não basta estudar, não basta conhecer. É necessário viver, é necessário encarnar a missão, é necessário encarnar a mensagem, é necessário encarnar o Evangelho. E para cumprir a missão, e aí eu parto com um terceiro tópico para a nossa reflexão, cumprir a missão que nos foi dada, a qual nós lemos lá no capítulo 28 de Mateus, no capítulo 16 de Marcos e no capítulo 1 de Atos, que foram os textos lidos no início dessa aula, né? Cumprir a missão é, na verdade, participar da missão de Jesus, e aqui há um conceito muito fundamental na missiologia que eu compartilho com vocês, que é o conceito da missio Dei. Porque quem é o criador de todas as coisas? Deus criou todas as coisas. Contra quem foi o pecado? A humanidade pecou contra quem? O pecado é uma ofensa contra quem? É contra Deus. O ser humano não tem condição de se salvar por si mesmo porque está morto nos seus delitos e pecados. O pecado o afasta de Deus, que é a fonte da vida, e o homem, pela sua natureza inerente, né, já que a imagem e semelhança de Deus foi rachada, ainda que o ser humano seja capaz de ter atos de bondade, de amor, de misericórdia, esses atos, eles só refletem a imagem de Deus, né, mas são atos que são imperfeitos, porque o ser humano, ele é pecador pela sua natureza caída. Então, o que é que Deus faz? Deus, ele envia o seu próprio filho para morrer pelos pecadores, para pagar o preço justo do pecado no lugar dos pecadores. E esse Jesus é o Jesus que é anunciado desde o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, lá desde o início, já desde o início do problema, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos o chamado proto-evangelho, quando ali em Gênesis é anunciado que o descendente da mulher, ele viria para esmagar a cabeça da serpente. Ali está anunciado Jesus, está anunciado o Messias. E o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ainda que tendo sido ofendido pelo pecado, ele amou o mundo de tal maneira que não deixou que ele ficasse escondido do ser humano. Pelo contrário, Deus, a cada uma das páginas das Escrituras, nós lemos sobre esse Deus vindo em direção ao pecador. E quando ele vem em direção ao pecador, aos poucos ele vai revelando a sua vontade. Então nós temos lá os descendentes de Adão, até chegar a Abrão, quando é escolhido para de Abrão, né, vir uma descendência, né, e de Abrão ser feito um povo, e os descendentes de Abrão, era o nome dele que foi depois mudado para Abraão, porque ele seria o pai de inúmera descendência, de Abraão vem Isaac, vem Jacó e vem o povo de Israel. Não é? Então, nós temos aí Deus se revelando, porque de um povo precisaria vir o Messias. E Deus escolhe um povo para, na história desse povo, revelar o seu poder, revelar a sua glória, revelar a sua majestade, revelar a sua misericórdia, revelar a sua salvação. E aí nós temos, esse povo acaba se tornando escravo no Egito, esse povo é liberto da escravidão do Egito, e ali na história do Êxodo nós temos a história da redenção sendo anunciada pela libertação do povo, pela passagem do mar, pelo tempo que eles passam no deserto, Deus revelando-se progressivamente ao povo. Ali é dada a lei do Senhor, os estatutos do Senhor são dados a Moisés, e aquele povo recebe esses estatutos, recebe esses mandamentos, recebe a lei cerimonial que vai apontar para o sacrifício que vai ser realizado lá na frente por Cristo Jesus. Aquele povo, ele de escravo se torna uma nação, aquela nação tem um período de transição, né, das 12 tribos, da confederação de tribos se torna um reino, reis são estabelecidos e esses reis também apontam para Jesus. Jesus é descendente de um rei, é descendente do rei Davi, e aquele reino é um reino da aliança, um reino do pacto, um pacto com Deus. E todas as vezes que havia quebra desse pacto, o povo sofria por causa disso. E são enviados então profetas para anunciar o arrependimento que precisaria ser exercido pelo povo. E
os profetas, além de anunciarem o juízo, anunciavam junto o arrependimento e já apontavam para aquele que seria o restaurador completo do povo, Jesus Cristo, Senhor. Então Deus ele vai se revelando no decorrer do tempo. Deus ele vai cumprindo uma missão. Que missão é essa? A missão de salvar o pecador. A missão de salvar é uma missão de Deus, é uma tarefa de Deus, é uma obra empreendida do início ao fim por Deus, até que no Novo Testamento, na plenitude do tempo, ele envia Jesus Cristo, o seu único filho, para salvar o pecador. Então, Jesus, sendo o próprio Deus, ele se esvazia da sua glória, ele encarna, ele se faz carne, ele se torna como um de nós, ainda que nascido do Espírito Santo, mas Jesus 100% Deus, 100% homem, ele vive a vida que nós não vivemos. Jesus ele cumpre toda a lei, Jesus completamente justo, ainda assim ele é levado a um tribunal, acusado por inveja, injustamente acusado de blasfêmia, e ele é condenado e morre na cruz. E na cruz ele morre, ele é pendurado num madeiro, símbolo de maldição, e ali ele leva sobre si os pecados da humanidade. O próprio Deus, portanto, ele cumpre a missão de pagar o preço pelos pecados do ser humano. E assim, queridos, nós temos esse Jesus que, sendo o próprio Deus, ele encarna, ele se faz carne e ele entrega a sua vida humana por nós. Jesus, então, ele cumpre a missão. Ele vence a morte ao terceiro dia. E ele sobe aos céus e deixa a continuidade da tarefa, né, que na verdade não é a realização da salvação, mas é o anúncio da salvação por parte dos seus discípulos. Então, quando nós lemos no Novo Testamento a missão que nos é dada, nós não lemos que a igreja deva cumprir uma missão. O teólogo Jürgen Moltmann, ele diz o seguinte: não é a igreja que deve cumprir uma missão de salvação no mundo, é a missão do Filho e do Espírito mediante o Pai que inclui a igreja. Nós fomos incluídos na missão de Deus. Nós fomos trazidos para a missão de Deus e recebemos o privilégio de anunciar a salvação operada por Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, a missão da igreja ela é um envolvimento com as pessoas, com os seres humanos, com os pecadores, porque é o próprio Deus indo em direção à humanidade através da igreja. Esse Jesus que veio, que morreu, que ressuscitou, mas subiu e hoje está à mão direita de Deus Pai, nos ensina, nos convoca, nos dá uma missão, nos dá uma tarefa para que nós continuemos a anunciar a salvação por Ele operada. Essa é a missão, e essa missão envolve a evangelização, que é a proclamação do evangelho, a proclamação da boa notícia, que Jesus em si mesmo ele reconcilia o pecador com o Pai, e o discipulado, que é um ensino, né, a respeito de todas as coisas, é fazer discípulos, é fazer seguidores de Jesus, não seguidores da igreja, não seguidores de uma doutrina, não seguidores de pastores, mas seguidores do supremo e bom pastor, que é Jesus, seguidores do Salvador. E essa missão envolve não somente a evangelização, que é a proclamação, o discipulado, que é o ensino, mas envolve o testemunho, que é o testemunhar de que esse Jesus salva a nossa vida e que a nossa vida agora ela é vivida de acordo com o projeto desse Jesus. Quais são os objetivos? E aí a gente passa para um quarto tópico da nossa aula. Quais são os objetivos da missão? Os objetivos da missão são os seguintes: em primeiro lugar, conduzir homens e mulheres a seguir a Jesus através da complexa dinâmica da vida. A vida, ela é complexa. A vida tem os seus altos e baixos. A vida tem as suas idiosincrasias. A vida, tal como ela se apresenta para nós, tem os seus desafios. A vida, ela tem as suas chamadas a posicionamentos cada vez mais difíceis, que requerem de nós cada vez mais uma mente que reflita a vontade de Deus. Por isso, quando nós evangelizamos, discipulamos e testemunhamos, nós temos como primeiro objetivo conduzir homens e mulheres a seguir a Jesus através dessa complexa vida, a reconhecerem que existe um Salvador, a reconhecerem que o próprio Deus veio em direção a elas para socorrê-las, para amá-las, para cuidar delas, para mostrar a sua providência, a sua benevolência
o seu amor e o seu cuidado. Em segundo lugar, né, o objetivo dessa missão é capacitar homens e mulheres a obedecer ao Senhor em todas as coisas. O pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado é a origem de todo o mal, de toda a tragédia, de toda a miséria, de toda a tristeza no mundo. Tantas e tantas vezes o pecado faz com que nós machuquemos a nós mesmos e ao nosso próximo. Por isso, quando nós olhamos para a Sagrada Escritura e nós vemos o projeto de vida que Deus tem para nós percebemos o quanto é melhor andar na vontade de Deus, seguir os seus ensinos, as suas orientações. E assim, quando nós evangelizamos, discipulamos e testemunhamos, o nosso objetivo é capacitar homens e mulheres a obedecer ao Senhor, a voltarem as suas vidas para o desejo de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, em todas as coisas. Não está limitado apenas à nossa vida eclesiástica, à vida na igreja, mas está relacionado a tudo aquilo que fazemos, no nosso trabalho, na nossa família, com os amigos, em todas as nossas relações. Em terceiro lugar, o terceiro objetivo que nós poderíamos pontuar da missão é capacitar homens e mulheres a participar da Missio Dei no mundo, ou seja, participar da missão de Deus. Todos aqueles que são chamados a seguir a Jesus através dessa dinâmica e complexa vida e são capacitados a obedecer ao Senhor, também são capacitados a obedecer à ordem de cumprir a missão de evangelizar, discipular e testemunhar. Assim, queridos, eu gostaria de concluir essa aula, concluir esse estudo dessa noite, pensando algumas coisas junto com você, a partir daquilo que nós aprendemos hoje, a partir daquilo que nós pensamos e a partir do que os textos bíblicos nos propuseram, que é a missão dada por Deus. A missão de Deus de salvar o mundo agora continua através da igreja que proclama a obra que foi feita, proclama o cumprimento da missão de Deus. Deus cumpriu a sua missão, ele salva por meio de Jesus. Né? Ele já salvou tantos e continua salvando e há de continuar salvando. E assim eu penso com você. Em primeiro lugar, reflita sobre o seu próprio encontro com o Senhor Jesus e com o Evangelho de Jesus. Reflita se de fato você encontrou o Jesus das Escrituras. Reflita se você encontrou com Jesus anunciado pela palavra de Deus, se você teve um encontro pessoal com ele, ou se você teve um encontro com o Jesus criado e fabricado pela sua mente e pelo seu coração. Pense seriamente se você realmente recebeu o Evangelho, as boas notícias da salvação gratuita que é operada por fé em todo aquele que crê. Se você entendeu de fato o que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, reflita sobre isso. Em segundo lugar, pense sobre a sua vida, sobre a sua existência, sobre a sua caminhada. Você tem consciência da necessidade de caminhar cada vez mais perto de Jesus? Você tem buscado conformar a sua existência aos ensinos de Jesus? Eu não estou falando em conformismo, mas eu estou falando em conformidade. Eu estou falando de conformar no sentido de dar forma à nossa vida a partir do projeto de vida de Jesus. Em todas as coisas. Não selecionar algumas, as que mais nos interessam. Mas em de fato e de verdade buscar separar-se cada vez mais do pecado e consagrar-se cada vez mais a Deus, buscando em Jesus uma vida em abundância, uma vida em plenitude. E por fim, terceiro, analise o testemunho. Você tem dedicado tempo e empenho em cumprir a missão que foi dada a você? Você tem anunciado a salvação? E sou obrigado a perguntar, se não tem anunciado, de fato você acredita nessa salvação? De fato você é um salvo? Nós somos chamados hoje a uma mudança, a uma transformação, a uma conversão do nosso percurso. Somos chamados a nos arrepender diante de Deus, o Criador, reconhecendo que somos pecadores e precisamos desse Jesus, precisamos desse Redentor.
Somos chamados a receber a salvação em Cristo Jesus, depositando toda a nossa fé e a nossa confiança de que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas e que Ele morreu na cruz do Calvário, mas ressurgiu ao terceiro dia. Hoje Ele intercede por nós, à mão direita de Deus, o nosso Pai, e Ele há de vir julgar vivos e mortos, e no dia da sua vinda, todos aqueles que nele creem terão a satisfação e o privilégio de verem a sua glória. Mas somos chamados, então, a conformar nossa caminhada à vontade de Jesus. E assim, buscarmos Jesus em oração, buscarmos na sua palavra, termos intimidade com Ele, conhecermos dEle, ouvirmos o Mestre, sermos confortados e consolados e redirecionados a uma vida abundante, a uma vida de plenitude. E por fim, a anunciar, a pregar o Evangelho, a discipular, a fazer discípulos, nós mesmos aprendendo do Mestre, encaminharmos pessoas a Jesus e assim testemunharmos com tudo que somos, com tudo que falamos, com tudo que fazemos, com tudo que pensamos a respeito desse Jesus, que é Salvador de toda a humanidade. Eu quero orar junto com você para nós encerrarmos essa nossa aula dessa noite. Santo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. E agora, meu Senhor, eu te imploro pela vida em abundância que somente o Senhor pode oferecer. Abençoa o teu povo para que nós possamos cumprir a missão que nos foi dada. Que o Senhor não nos deixe inertes e mesmo nesses tempos difíceis, nesses tempos de desafio que temos vivido, nós sejamos sábios, nós sejamos inteligentes, nós sejamos, em nome de Jesus, ousados, intrépidos em falar com criatividade, com sabedoria e discernimento a respeito da salvação, tão grande salvação que foi operada. Concede poder aos teus servos, derrama teu Santo Espírito de forma poderosa para que a tua igreja cumpra a sua missão. E aqueles que estão nos ouvindo e que ainda não creram que Jesus é o Senhor, move os seus corações nesse momento, porque o teu Santo Espírito, quando age, ninguém pode impedir. Nós descansamos em ti, em nome e por amor de Jesus o Cristo e no poder do Espírito Santo. Amém. Meu irmão querido, minha irmã, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana e até nosso próximo encontro, na quarta-feira, às 19 horas, no próximo domingo, às 9 e às 18 horas. Um grande abraço, um excelente domingo, uma boa semana.